Aleluia. Os textos que nós vamos ver hoje são 3. Começa em Jeremias 33, passa por João 4 e vai até 1 Samuel 17. Essa nossa reunião de CTA tem trazido grandes benefícios, não só para a nossa casa local, mas para o corpo de Cristo. E eu louvo a Deus por todos que estão reunidos aí assistindo online, agora ou depois, aí no seu horário que você pode assistir. Esse texto a Larissa leu, que nós vamos ler agora, de Jeremias 33, nas celebrações de domingo passado. E esse texto fala comigo há muitos anos. Nós vamos ler esses 2 versos. Jeremias 33, 10 e 11. Assim diz o Senhor, neste lugar que vós dizeis que está deserto, sem homens nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá a voz de júbilo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, a voz dos que cantam. Rendei graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dos que trazem ofertas de ações de graças à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra, como no princípio, diz o Senhor. Pai, dá-nos algo prático e objetivo, para no trânsito, na rua, onde estivermos, podemos ser a voz da noiva, que ecoa a voz do noivo, sobre toda a terra, em nome de Jesus. Posso ouvir amém? O nome dessa palavra é o som da noiva. Ele está dentro da série que eu tenho ensinado no CTA sobre o som do céu. Mas o som do céu precisa ser ouvido na terra. E a maneira do som do céu ser ouvido na terra é através do som da noiva. A palavra som aqui, quando Jeremias está profetizando e dizendo, ouviremos vozes de gozo, vozes de alegria. Essa palavra voz aqui é kol. Diga kol. Quem assistiu a primeira aula do CTA se lembra, kol é a mesma palavra para som. Kol é a mesma palavra para som. Toda vez que você ouve falar de som na Bíblia, você está ouvindo kol. Quando você ouve o som do shofar, você está ouvindo kol shofar. Quando você ouve a voz do Senhor poderosa no monte, é o kol Adonai, ou kol Yahweh, depende da manifestação do Senhor. Agora eu digo para você que foi chamado por Deus. Quem aí já foi chamado por Deus? Quem aí precisa aceitar Jesus agora? Se você já aceitou Jesus, você foi chamado por Deus e ouviu o chamado. E quem ouviu o chamado, já ouviu o som da voz do noivo. E esse som faz com que você vibre. Nós já vimos isso. Quando o som do céu emite ondas numa frequência, a terra vibra na mesma frequência. Esse som, quando entrou em mim, quebrou os grilhões dos vícios. Esse som, quando entrou em mim, quebrou os grilhões da morte, da dependência química, da dependência psicológica, da dependência de bebidas, de cigarro, de ervas, de sexo ilícito. Você se lembra quando o som da voz do noivo entrou em você? Pela primeira vez? Agora, sabe o que acontece com quem recebe um som do céu e não libera o som do céu? Primeira coisa que eu fiz quando o som entrou em mim foi dar um telefonema e falar, eu sou livre, agora eu sou filho de Deus. Eu queria contar para todo mundo, porque algo tinha sido quebrado dentro de mim. Agora, quando você ouve o som e não libera, não faz nada, algo acontece. Primeiro, como o som tem poder em si mesmo, esse poder fica interiorizado em você, internalizado. E como esse som, além de ter poder, ele tem tensão, e ele também tem conflito, você fica com todo o poder, todo o conflito e toda a tensão dentro de você. Sabe o que quer dizer? Quando você vai a um culto e ouve uma palavra e não vive essa palavra, aquela palavra se torna veneno dentro de você.
Quando o Senhor fala algo para você e você não põe em prática, aquilo começa a criar problemas e conflitos dentro de você. Porque quando o som do noivo vem, ele vem com poder para quebrar estruturas, diga conflito. O som vem bater nas paredes do teu coração. E o teu coração precisa vibrar e você precisa falar. E a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Quando você começa a interiorizar isso, quando você começa a suprimir isso, 3 coisas vão acontecer com você. Primeiro, medo. Você vai começar a ter medo. Por quê? Porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus, mas o medo por ouvir a palavra da serpente. E a serpente está mandando você se calar e dizer, não fale, porque você ainda não vive isso. Não fale, porque você está assim, não fale. A serpente vai sempre te acusar com vergonha e com medo. A segunda coisa, desencorajamento. Você perde a força, porque você começa a ouvir outras vozes. E a terceira coisa, você fica paralisado. Você já não se move mais. E para você que foi chamado para uma vida criativa, seja no ensino, na música, na dança, nas artes, seja na economia, no comércio, tudo isso precisa de criatividade. Quantos concordam? Para você ser comerciante, você precisa ter criatividade. Para você ensinar, você precisa ter criatividade. Todas as áreas que você foi chamado para criatividade. E você começa a ouvir o som do céu e não libera esse som em forma de ensino, em forma de produto, em forma de relacionamento, em forma de vida. A mesma coisa que você faz com a palavra começa a acontecer com você. Primeira coisa, a palavra entra, você começa a comprimir a palavra dentro de você. Segunda coisa, você começa a deprimir a palavra dentro de você. Você vai comprimindo a ponto de deixá-la para baixo. Comprimir e deixá-la menor, deprimir e colocá-la para baixo. E você vai deixando ela em segundo plano. Sabe o que vai acontecendo? O fôlego de Deus, o rio de Deus começa a evaporar dentro de você. E você começa a ficar comprimido, deprimido, e os seus sonhos vão evaporando junto com os sonhos de Deus dentro de você. E sabe o que acontece? Você passa a ser governado por um outro som. E a sua vida começa a andar por outras ideias. Lembra o texto que a gente acabou de ler? O Senhor diz, assim diz o Senhor, o profeta está dizendo, neste lugar que vós dizeis, que está ruim, que está pesteado, que não tem animal. Quem estava lançando o som para a terra ficar desolada? Diga a noiva. Diga a noiva. Porque Israel é noiva de Cristo. Israel é noiva de Deus. A noiva, ao invés de ouvir o som do céu, ei, eu que sei os pensamentos que tenho a teu respeito, ficava, está ruim, olha a crise, não vai melhorar, não vai dar certo. Que vós dizeis, que vós dizeis. Pergunta para o seu vizinho, o que você tem dito? Qual o som que você tem liberado? O que você tem cantado? Eu só digo o que eu ouço. As palavras que eu sei em inglês é porque eu ouvi alguém falar em inglês. Eu descobri que eu falava inglês o dia que eu sonhei em inglês. O dia que eu discuti em inglês. Eu comecei a falar, eu penso em inglês. Só que a gente pensa e nem sempre fala o que pensa. Mas a gente sempre fala sem pensar. Porque a boca fala do que o coração está cheio. De algum lugar você ouviu o que você está falando. E de algum lugar está vindo um som que você pode nem perceber no natural, mas faz você reagir e liberar para a atmosfera alguma coisa ruim. O culto está ruim. Hoje não está legal. Não sei o quê. Para. Você está simplesmente sendo um reflexo de alguma coisa que não é o de Deus. Quantos acreditam que nós somos criados para ser adoradores? Quantos acreditam de verdade? Querido, ser adorador é ser um reflexo do que tem no céu. 24 horas por dia, o trono de Deus tem adoração. Ser adorador é estar em sintonia com isso. E não importa onde você esteja, no laboratório fazendo análise clínica, dentro do consultório médico, na rua, no trânsito, o céu continua tendo adoração. Por que está tendo murmuração da nossa boca? Diga, porque eu estou ouvindo a voz de outro. E não a do meu noivo. Na verdade, quando Jesus diz, vamos ver João 4:23, mas vem a hora
e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Jesus aqui está afirmando, o Pai procura alguém que se torne um reflexo do seu amor na terra, alguém que reverbere as ondas de glória dele na terra. Ele não está procurando cantor, aqui ele não está dizendo, oh, eis que eu procuro um bom tecladista, eis que eu procuro um arpista. Ele está dizendo, eu procuro alguém que venha refletir o som do céu na terra, com atitudes, com palavras. Isso é ser achado o verdadeiro adorador. Adorar em espírito e em verdade não é só ver o céu, não é só mas é de verdade, no meio das piores circunstâncias, você falar o que o céu está dizendo, não o que o inferno. Maurício apontou o inferno para cima, só para você entender, eu estou falando do segundo céu. Eu estou falando onde principados, potestades, dominadores, ficam mandando ondas de ódio, ondas de competição, ondas de pobreza, ondas de miséria, ondas de destruição. E a gente está sendo bombardeado isso pela internet, o tempo inteiro, pelas conversas dos outros, pela própria onda satânica de influência de dominadores. Eu preciso, se eu quero ser adorador, responder com um som. Uma das canções que eu mais amo, eu aprendi com a mulher do Tomitini. Eu nasci para ser adorador, todo tempo em tua presença. Eu amo todas as vezes que eu posso ministrar essa canção e falar disso, das pessoas que nos piores momentos decidiram ser adorador. Davi, no pior momento, decidiu ser adorador. Aquela mulher que ia ser apedrejada, decidiu ser adoradora. Todas as pessoas na Bíblia que tomaram uma decisão de ser adorador, nenhuma delas se deu mal. Todas elas, ou o céu se abriu, ou Deus defendeu, ou Deus esculachou, alguma coisa. Ah, pastor, o Estevão se deu mal. Se deu? Desculpa, querido. Estevão já estava no céu, o corpo dele estava aqui sendo apedrejado, ele estava vendo lá de cima e ainda estava orando. Ele já estava em outra dimensão. Ele experimentou o que muitos querem experimentar. O grande problema é que nós estamos respondendo ao som errado. Diga, eu fui criado para expressar a vida de Deus na terra com a minha adoração. Querido, a sua obediência no seu trabalho é uma adoração. Você chegar no horário no seu trabalho é uma adoração. Você ser uma pessoa educada é uma adoração. O mundo está carente disso. O mundo está carente da moral de Deus, dos princípios de Deus. Muitas igrejas estão se tornando ineficazes nos dons, sabe por quê? Porque só fala de mudança de comportamento. Olha, então, não sei o quê, você tem que ser uma boa pessoa. Não, querido, além de ser uma boa pessoa, eu tenho que ser um reflexo de Deus na terra. Porque a Bíblia diz que eu sou corpo, e eu não sou corpo do homem invisível, eu sou corpo de Cristo. A Bíblia diz que eu sou corpo, eu vou repetir, e eu não sou corpo do homem invisível. E eu também não sou corpo do mudinho da padaria. O corpo de Cristo tem que ser visto e ser ouvido. Isso é ser verdadeiro adorador. No nosso texto de hoje diz, nesse lugar que vós dizeis que está deserto, sem homens nem animais, na cidade de Judá, nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, nem moradores, nem animais. Ou seja, o ponto de vista de vocês não é o ponto de vista de Deus. Senão Deus não estaria conversando com os caras. Mas Deus diz, ainda se ouvirá. Diga para o seu vizinho, ainda se ouvirá dessa nação. Ainda se ouvirá da minha cidade. Ainda se ouvirá do meu ministério, do meu chamado. Eu não sei o que aparentemente está morto para você. Eu não sei o que aparentemente está paralisado. Mas ainda se ouvirá o que o céu disse e vão ver e ouvir na terra. Mas você tem que começar a fazer isso. Ou seja, tem um outro relatório. Diga para o seu vizinho, tem um outro som. Eu quero ler com você um texto famoso. E hoje a aula é bem rápida, porque eu quero fazer algo prático para você ter vontade de voltar quarta-feira. CTA não é um centro de treinamento onde você vai ouvir blá, 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 só apenas. A gente tem aula teórica e aula prática. Então, nós estamos terminando já a aula teórica. Diga, daqui a 5 minutos começa a aula prática. Você vai poder voar.
Centro de treinamento de adoradores. Você vai voar nas asas do Espírito. Antes de eu ler o texto, vamos para o contexto da história. Israel vivia em guerra. Diga para variar. Desde o ventre Israel estava em guerra com o irmão, lembra? Israel vivia em guerra. E dessa vez Israel estava em guerra contra o tal de filisteus. Para você entender o contexto, filisteus quer dizer imigrantes, sem paradeiro, que vão de um lugar para outro e não param. A raiz da palavra filisteu quer dizer o que vive rolando na cinza e no pó. Quantos estão entendendo? Ou seja, o conflito era contra esse povo que gostava de rolar para o chão, de viver na lama, de viver no pó, de viver na cinza. Israel vai para um vale lutar com os filisteus. Nesse vale surge então uma voz, diga um som. E essa voz começa a afrontar Israel. 40 dias e 40 noites, eles ouvem o mesmo som. E por 40 dias, aquele som vai entrando na alma, no espírito, no corpo, no tutano, desde o rei até o soldado mais pereba. E todo mundo ficou debaixo daquele, diga som. Som dos filhos, que é o que rola na cinza. Ou seja, aquele som era para dizer, você não vai passar de nada, você não vai passar de pó. Quem está me ouvindo? Aquele som é para dizer, ó, você vai andar e nunca vai ter paradeiro, você nunca vai ter propriedade privada, você nunca vai ter sua casa, você nunca vai ter nada, nós vamos culachar vocês. Quantos estão me ouvindo? 40 dias ouvindo o mesmo som. De repente surge um adorador na história. Alguém diga aleluia. Esse adorador estava em outra atmosfera, diga outra atmosfera. Aqueles caras estavam 40 dias ouvindo, vai morrer, vocês não prestam, e plá, plá, isso cara, meu Deus. E o adorador estava, eu nasci para ser adorador. Opa, cocô de ovelha. Todo tempo em sua presença. Opa, outro cocô de ovelha. Aí eu nasci, e ele não ligava para o cocô da ovelha, ele olhava para o céu. Opa, veio um leão. Pedala no leão. Porque quem criou o leão? Alguns autores, eu estou lendo alguns malucos, acreditam que Davi, na verdade, não matou o leão. Davi, na verdade, encantou o leão. Que ele começou a cantar numa sintonia que o leão fez assim, hã? Que ele não entendeu. Mas Davi chega, diga, de outra sintonia, de outra dimensão. 1 Samuel 17, 20, texto famoso. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada. Diga, começou o milagre. Gente, Davi era adolescente. Já viu adolescente gostar de acordar de madrugada? Davi era músico. Gente, já viu músico acordar de madrugada? O cara até acorda para levar o filho na escola e volta a dormir. Toda vez, Bob, vamos fazer uma reunião às 9, pode ser às 3 da tarde. Está aqui, vai dormir de madrugada. Não é verdade, meu filho? Quem nunca tinha prestado atenção nisso? Gente, isso aqui é um milagre. Davi acordou de madrugada. Deixou as ovelhas com guarda. Carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento. Quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Peraí, eu vou ler de novo esse fim. Quando já as tropas saíram, que horas que ele chegou? Na hora do burburinho. Aquela barulhada, pega espada, pega escudo, pega aí, meu Deus, e agora? E não sei o quê, gritos, ei, vamos embora! E ele chega na hora que tem esse som na terra. Enquanto Israel estava debaixo do som dos filisteus, Davi estava debaixo de outro som. Alguém está comigo ainda? Enquanto os caras diziam, ei, é muito grande. O Davi falava, é muito grande para errar, cara, olha o tamanho. Alguém está me ouvindo? E pastor, você não está entendendo o tamanho da minha crise. Cara, é tão grande para você dar glória a Deus e todo mundo vai saber que foi só Deus que te tirou desse buraco. Alguém está me ouvindo? Alguém está me entendendo? Davi disse, o que está acontecendo? E os caras explicaram, esse cara está vindo aí todo dia, esculacha a gente, fala isso, fala aquilo outro.
Davi fala, mas espera aí, o que eles falam mesmo? Aí os caras, não, o que ele fala é o seguinte, que se tiver um homem para lutar, para ver se tem Deus em Israel, porque isso, porque aquilo. Tá, e o que o rei falou? Não, o rei falou que quem vencer, ele vai dar mulher, dinheiro, palácio, isenção de imposto. Davi, o que mesmo? No verso 26, Davi mostra onde estava o coração dele. Porque todo mundo prega o seguinte, não, Davi foi para a guerra porque é a filha do cara, porque era o dinheiro, não. No verso 26 diz que ele iria tirar a afronta de sobre Israel e do exército do Deus vivo. Do que ele estava falando? Ele falou, peraí, alguém está falando. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar a afronta de Israel? Cara, ele não estava preocupado com a mulher, ele não estava preocupado com o dinheiro, ele estava preocupado com o seguinte, cara, estão afrontando Israel. Quem é esse circunciso para afrontar o exército de quem? Do Deus vivo. O coração de Davi não estava dominado pelo interesse da grana, por mulher, por palácio, mas pelo som do céu. Lá no som do céu ele ouvia que Deus é soberano. Lá no som do céu ele via que Deus era santo. Lá no som do céu ele ouvia todas as grandezas de Deus. E de repente as pessoas, digo o exército, que devia representar Deus, estava aqui todo murcho. Sabe o que eles estavam tentando fazer? Influenciar Davi com o mesmo veneno que eles tinham ouvido. Quando os irmãos dele chegam e começam a dizer, Davi, te conheço, seu salafrário, moleque, saiu de lá das poucas ovelhas do seu pai e veio aqui para se promover. Peraí. Quem mandou Davi ir para lá? O pai dele. Quem gosta de se promover é a atmosfera dos filisteus. Quero que você entenda isso aqui. Deixa eu te explicar. O som do inferno na terra sempre vai falar de autopromoção. E você vai ver as pessoas pelo ponto de vista do inferno. E os irmãos dele estavam ouvindo o som do inferno há tanto tempo que eles achavam que Davi estava igual a eles. Você veio aqui para se promover. Todo mundo estava na disputa. Quem vai ganhar? Quem que é o melhor? E Davi não veio para se promover. Davi veio se autonegar. Você não está me ouvindo? Davi não veio dizer, eu sou o cara. Ele veio aqui, cara, quem sou eu? Eu quero que Deus seja conhecido. Todo mundo vai saber que há Deus em Israel. Ele não falou, vocês vão ver, eu sou o cara, vão ter que me seguir no Instagram. Não, todo mundo vai ter que seguir Deus. Todo mundo vai ter que se render a Deus. Esse incircunciso, quem é esse miserável? Quem é esse salafrário? Quem está me ouvindo? Ele ouviu um som do céu. O som do céu fala de negar-se a si mesmo. Diga, o som do inferno sempre fala de autopromoção e me leva para a depressão. Mas o som do céu sempre fala de autonegação e depois o Senhor me dá a exaltação. Alguém está me ouvindo? Davi não estava lá por disputa. Davi não estava lá por outra coisa, ele estava por obediência ao Pai. E ele traz da sintonia do som que ele ouvia. Os caras não são tão culpados, né? Eles estavam ali 40 dias ouvindo aquilo. Mas se eles estivessem 40 dias adorando a Deus? Você não está me ouvindo? Se Saul, ao invés de ser um frouxo, estivesse liderando aquele povo em adoração. E dizendo, quarta-feira, vem para cá de graça, vamos adorar. Não importa quantos bancos vazios tem, eu sei que Deus vai encher. Não importa o que a crise está dizendo e que os fofoqueiros falem lá fora. Eu sei o que o céu fala a meu respeito. Eu sei o que o céu fala a respeito dessa casa. Eu sei o que o céu fala da minha casa. Eu não vou ligar mais. Mas eu só vou dizer, quem é o incircunciso para afrontar o Deus de Israel? O som do céu me traz uma paixão. E a paixão me traz um propósito. E o propósito me leva a uma posição. Diga, o som do céu
me traz uma paixão. Sabe por quê? É a voz do noivo, e eu sou noiva. E o noivo diz que eu tenho um propósito na terra. Ainda que eu não seja cantor, ainda que eu não seja um bom músico, eu nasci para ser adorador. E eu vou vibrar na frequência do meu noivo. Como eu sempre digo, Maurício, você tem uma tatuagem? Tenho. Está aqui dentro. No dia que o noivo entrou no meu quarto, com olhos de fogo, ele escreveu no meu coração: eu sou do meu amado, e meu amado é meu. Eu preciso aprender a vibrar com o som do céu. Diga: o som do céu me traz uma paixão, e essa paixão me leva a um propósito. Que todos saibam quem é o meu noivo, que todos saibam que o meu noivo está chegando, que todos sintam em mim, não o perfume de uma noite mal dormida, não o suor de um trabalhador escravo, mas o perfume da noiva que andou com o noivo. O som do céu traz uma paixão, e essa paixão me leva para um propósito, e esse propósito me posiciona. Diga: eu só quero ir onde Deus quer que eu vá. Eu só quero falar o que Deus quer que eu fale. Presta atenção na conversa de Davi com Saul. O próprio rei já estava contaminado pelo som dos filisteus. E meu filho, você não vai conseguir, você não dá não. Só que naquele dia, ficou provado na Bíblia, que o pai, quando encontra um verdadeiro adorador, e o som do céu se une com o som da terra, falta de munição não é problema, falta de dinheiro não é problema, falta de altura não é problema, falta de aprovação dos irmãos não é problema. Porque o som do céu encontra um coração. Se nós observarmos, algo aconteceu. Vou pedir para usar, vou usar o seu mesmo, Bob. Presta seu microfone. Eu quero que você entenda o que eu estou falando, porque talvez você está achando que eu estou muito romântico. Mas nunca ninguém tinha ouvido aquele som. Vou pedir que tire daqui do monitor. Aumenta o microfone. Pode aumentar. Pode aumentar o microfone, meu irmão. Aumenta mesmo. Fecha os teus olhos. Todo Israel estava parado, mas um som desceu do céu. De repente, o filisteu olha para um lado e olha para o outro e fala: cara, eu nunca ouvi isso. O que é esse negócio? De repente, como um som de um vento impetuoso, 120 Davis estavam reunidos no mesmo lugar. Algo começou a acontecer. A boca de Golias foi fechada por um novo som. A mídia não vai poder explicar o som do céu que você vai liberar. Como ele vai ser, eu não sei. Porque todo mundo fica falando: não, ele pegou 5 pedras, 5 ministérios. Não, porque Golias tinha 4 irmãos. Cara, eu não sei o que é. Eu sei que aquele negócio fazia um som. E eu sei que aquele som estava ligado ao som do céu. Porque se você lê no hebraico, fala de algo que não está escrito em português, mas fala que um som entrou no lugar.
Golias paralisou, o exército dos filisteus paralisou, ninguém sabia o que era aquilo. Diga: só a noiva sabe os segredos do noivo. Só a noiva pode trazer o som do noivo para a terra. Nos lugares que vocês dizem que não dá em nada, ainda se ouvirá vozes de gozo, vozes de alegria, vozes da noiva e do noivo. Eu não sei se você está me entendendo nessa noite, mas eu sei que o noivo está prestes a liberar palavras. Palavras que vão trazer marido de volta para casa. Palavras que vai trazer enfermidades sendo destruídas. Palavras que vão abrir portas onde não tem. Palavras que vão destruir gigantes de décadas e décadas. O som do céu precisa de uma noiva para liberar o som na terra. Quantos querem ser essa noiva? Sai do seu lugar. Não importa se você é cantor, se você é desempregado, não importa o seu estado, não importa se você tenha se lascado nos últimos dias, importa se você quer ser a noiva que libera um som. Corre aqui pra frente, porque o noivo está procurando uma noiva para liberar o som do céu.